E aí pessoal, beleza com todos vocês? Vamos lá para mais uma videoaula, pessoal, uma mini aula, simplesmente é um resumo sobre bioquímica celular, certo? Lembrando para todos vocês, aqueles que se inscreverem no meu canal, pessoal, podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem lá nos comentários, eu vou sair respondendo um por um, tá certo? Joinha? Então vamos lá. A bioquímica celular, nós vamos falar justamente dos componentes biomoleculares básicos que compõem todas as estruturas celulares, que são a base de água e sais minerais, substâncias inorgânicas, água e sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. São todas essas biomoléculas que constituem todos os seres vivos, em todas as camadas, certo? Então lembrando que a água e os próprios sais minerais são substâncias inorgânicas extremamente importantes para o desenvolvimento dos seres vivos, certo? A água como regulador de temperatura, meio para ocorrência de todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo, ocorre em solução aquosa, significa dizer que ocorre na presença de água. Os sais minerais, pessoal, que são substâncias reguladoras de inúmeras atividades do nosso corpo e são extremamente essenciais. Começando pelas biomoléculas, as substâncias orgânicas, os glicídios ou os carboidratos, que são tipos de biomoléculas compostas por carbono, hidrogênio e oxigênio, ambos unidos por ligações covalentes. Além disso, tem ampla atividade como fonte de reserva energética. Os carboidratos são excelentes fornecedores de energias. Além disso, possui função estrutural e é matéria-prima para a biossíntese de inúmeros outros compostos. E como é que os carboidratos eles podem ser classificados, gente? Em monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e os polissacarídeos. São 4 classificações para os carboidratos. Os monossacarídeos mais conhecidos que nós temos são as hexoses, glicose, frutose e galactose. Ribose e desoxirribose são as pentoses encontradas lá nas moléculas que constituem a base genética dos seres vivos, DNA e RNA, tá certo? Os monossacarídeos, quando eles se organizam para se ligarem entre si e formarem os disacarídeos, essa ligação ocorre por meio de um tipo de ligação química que nós chamamos de ligação glicosídica. São as ligações que unem os monossacarídeos até formar os disacarídeos. E os mais conhecidos eu tenho maltose, tenho sacarose e tenho lactose. Lembrando, pessoal, a maltose é um disacarídeo formado por glicose mais glicose, 2 monômeros de glicose, tá certo? Sacarose, um monômero de glicose e outro monômero de frutose. E a lactose, um monômero de glicose e outro monômero de galactose. Todos eles são os disacarídeos mais conhecidos. Maltose encontrado lá no açúcar do amido. A sacarose, encontrada no açúcar da cana-de-açúcar. E a lactose, o açúcar do leite. Certo, pessoal? Os polissacarídeos, quando esses disacarídeos eles se unem de tal forma até gerarem toda uma cadeia de monômeros de monossacarídeos, nós formamos as estruturas chamadas de polissacarídeos. E eles se encontram na natureza obedecendo 2 funções, a função de reserva e a função estrutural. Na função de reserva, eu tenho encontrado nas células vegetais o amido, que é o principal polissacarídeo de reserva encontrado lá nas raízes, caules de inúmeros vegetais. Também tenho a celulose, que é um polissacarídeo estrutural, que é encontrado na parede celular das células vegetais. E também tenho o glicogênio, que é um tipo de polissacarídeo armazenador de glicose lá no nosso fígado e também nos nossos músculos, tá certo? E a quitina, que é um tipo de polissacarídeo encontrado também nos animais, certo? Principalmente nos artrópodes e nos fungos, tá certo? É um tipo de polissacarídeo também de função estrutural. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. Ainda essa semana vou estar postando aulas de resoluções de questões, beleza? Valeu, tchau, tchau. Bons estudos.